Você já imaginou perder toda a sua fortuna do dia para a noite e acordar numa cama de hospital público, dependendo justamente da única enfermeira que você humilhou? A história de hoje mostra como o mundo dá voltas e prova que o dinheiro não compra a única coisa que realmente importa na hora da dor. Mas antes de conhecermos essa reviravolta emocionante, já verifique se você está inscrito no canal para não perder nenhuma história de superação. E eu quero te conhecer. Escreva aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo hoje. Quero saber até onde nossa mensagem de fé está chegando. Prepare o lenço. A história começa agora. Roberto abriu os olhos, mas a visão estava turva. O cheiro não era o de lavanda importada e couro italiano de sua suíte na cobertura. Era um cheiro acre, de éter, produtos de limpeza fortes e algo mais humano, mais triste. Ele tentou se mexer, levantar a mão para chamar a governanta, mas o braço esquerdo não respondeu. Era como se tivesse um peso de chumbo amarrado ao seu pulso. O pânico subiu pela garganta como um gosto amargo de bile. Onde estou? Ele tentou gritar, mas a voz saiu pastosa, arrastada, irreconhecível. Ao clarear a visão, ele percebeu o horror de sua nova realidade. Não havia janelas panorâmicas com vista para o mar. Havia paredes descascadas, pintadas de um verde pálido deprimente. E ele não estava sozinho. Ao seu lado, separado apenas por uma cortina de tecido fino e encardido, ouvia-se a tosse seca de outro homem. Roberto Monteiro, o rei do varejo, o homem que estampou capas de revistas de negócios por 3 décadas consecutivas, estava em uma enfermaria pública. A memória voltou em flashes dolorosos, como estilhaços de vidro cortando sua mente. A reunião de terça-feira. Os advogados com rostos sombrios. A palavra fraude dita por seu sócio, aquele em quem ele mais confiava. O bloqueio das contas. A falência decretada. E então, a dor no peito. A sensação de que seu coração estava sendo esmagado por uma prensa hidráulica ali mesmo, na sala de reuniões de Mogno. Depois disso, o escuro. Enfermeira. Ele tentou rugir, exigindo atendimento VIP, como sempre fazia nos hotéis 5 estrelas. Eu exijo ser transferido. Eu sou Roberto Monteiro. Mas ninguém veio correndo. Ninguém trouxe água com gás e limão siciliano. O que ele ouviu foi apenas o suspiro cansado do paciente ao lado. Economize o fôlego, doutor, disse a voz rouca do vizinho de leito. Aqui todo mundo é igual. A morte não pede crachá. A raiva de Roberto explodiu. Como ousavam? Ele tentou se sentar, ignorando a tontura violenta, e puxou os fios que estavam conectados ao seu peito. O monitor começou a apitar freneticamente. O alarme disparou. Foi nesse momento de caos, onde a arrogância lutava contra a impotência, que a porta se abriu. Não entrou uma equipe de médicos apressados. Entrou apenas ela. Clara. Ela não parecia impressionada com o escândalo. Tinha olheiras fundas de quem dobrava turnos para sustentar a casa, os cabelos presos em um coque prático onde alguns fios brancos teimavam em aparecer, revelando que ela já passara dos 45 anos. Seu uniforme era impecavelmente limpo, mas visivelmente desgastado pelo tempo. Ela caminhou até o leito de Roberto com uma calma que o irritou profundamente. O senhor precisa se acalmar, senhor Roberto, disse ela, com uma voz firme, mas que carregava uma suavidade maternal. O senhor teve um infarto grave, seguido de um princípio de AVC. Se continuar se debatendo, o próximo alarme não vai adiantar de nada. Você sabe com quem está falando? Roberto cuspiu as palavras, o lado esquerdo da boca repuxando levemente. Tire-me daqui. Ligue para o hospital sírio. Eu pago. Clara olhou nos olhos dele. Não com pena, mas com uma profundidade que o fez vacilar por um segundo. Ela checou o soro, ajustou o monitor com destreza e, em seguida, colocou as mãos sobre as mãos trêmulas dele. As mãos dela eram quentes e ásperas de trabalho, mas o toque foi como um choque elétrico de humanidade naquele corpo frio. Senhor Roberto, ela disse baixo, para não incomodar os outros. Seus bens estão bloqueados. Seus contatos não atendem o telefone. Quem o trouxe foi o SAMU. Ninguém da sua família veio até agora. O senhor está aqui, sob os meus cuidados. E, neste momento, eu sou a única pessoa no mundo que se importa se o seu coração continua batendo ou não. Então, por favor, deite-se. Aquelas palavras foram mais duras que a falência. Ninguém veio. Roberto tinha 3 ex-esposas. 2 filhos adultos que viviam na Europa às suas custas. Centenas de amigos. E estava sozinho em uma cama de ferro rangente. Ele caiu no travesseiro, derrotado. Uma lágrima solitária, de raiva e humilhação,
escorreu pelo seu rosto. Narrador, quebra de padrão para retenção. Essa é a dura realidade que muitos enfrentam. Quando o dinheiro acaba, quem realmente sobra ao nosso lado? É uma pergunta difícil, eu sei. Talvez você já tenha passado por uma decepção assim, ou conheça alguém que passou. Escreva aqui nos comentários. Eu valorizo quem está comigo na tempestade. Vamos criar uma corrente de gratidão aqui no canal. E se você está gostando da história, não esqueça de compartilhar no grupo da família. Alguém pode estar precisando ouvir isso hoje. Volta para a cena. As horas se arrastaram. A noite caiu no hospital e o silêncio só era quebrado por gemidos e tosse. Roberto sentia sede, mas seu orgulho o impedia de chamar a enfermeira que o havia confrontado. Ele olhava para o teto manchado, fazendo um inventário mental do que havia perdido. A mansão no Morumbi. A casa de praia em Trancoso. Os carros importados. Mas o que mais doía agora não era a perda dos carros. Era a sede. Uma sede simples, humana, devastadora. Ele tentou esticar o braço bom para alcançar o copo de plástico na mesa de cabeceira, mas seus dedos bateram na borda e o copo caiu no chão, derramando a pouca água que restava. O barulho ecoou no quarto. Ele fechou os olhos, esperando a humilhação de ter que pedir ajuda. Passos leves se aproximaram. Ele sentiu o cheiro de café fresco, não de hospital. A noite é longa, Sr. Roberto. Era Clara novamente. Ela não disse "eu te avisei". Ela não reclamou da água no chão. Ela simplesmente pegou um pano, secou o piso, encheu um novo copo com água fresca e, com uma delicadeza que contradizia sua firmeza anterior, ergueu levemente a cabeça dele. Beba devagar, instruiu ela. Roberto bebeu. Aquela água da torneira, num copo de plástico barato, foi a bebida mais deliciosa que ele já havia provado em 60 anos de vida. Melhor que qualquer champanhe de $1000. Quando ele terminou, olhou para ela. Pela primeira vez, viu o rosto dela de verdade. Viu as linhas de expressão ao redor dos olhos, marcas de quem sorri, mas também de quem chora escondido. Viu um crucifixo pequeno e simples de madeira pendurado no pescoço. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou, a voz ainda fraca. Eu fui grosseiro com você. Eu era um homem poderoso. Eu não mereço sua piedade. Clara ajeitou o lençol sobre os pés dele, que estavam gelados. Ela sorriu, um sorriso triste, mas cheio de luz. Meu pai dizia que a gente conhece o verdadeiro tamanho de um homem quando ele se abaixa para ajudar alguém, ou quando ele é forçado a se ajoelhar pela vida. O senhor está de joelhos agora, Sr. Roberto. Mas é de joelhos que a gente fica mais perto de Deus. E eu não estou fazendo isso por piedade. Estou fazendo porque é minha vocação. E por quê? Ela hesitou, olhando para o nada por um instante, como se lembrasse de algo doloroso. Porque um dia, eu precisei de uma mão estendida e não tive. Prometi que ninguém morreria de sede no meu turno. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Descanse. Amanhã começa a sua fisioterapia. Vai doer. Vai ser difícil. O senhor vai querer desistir e vai me xingar de todos os nomes. Mas eu não vou deixar o senhor desistir. Boa noite, Sr. Roberto. Roberto ficou olhando para a porta fechada. O coração dele, aquele músculo que os médicos diziam estar falhando, deu um salto estranho. Não de dor, mas de algo que ele não sentia há décadas, gratidão. Mas o destino, meus amigos, é traiçoeiro. Roberto achava que o fundo do poço era aquele quarto de hospital. Ele não sabia que, na manhã seguinte, receberia uma visita que transformaria sua tristeza em uma fúria incontrolável, colocando em risco sua recuperação e a paciência de Clara. Narrador, encerramento do bloco com um gancho forte. Quem será que vai aparecer no hospital para atormentar Roberto? Será o sócio traidor? Um dos filhos ingratos? Ou talvez uma figura do passado que ele tentou esquecer? A reação de Roberto vai obrigar Clara a tomar uma atitude drástica que pode custar o emprego dela. Você não pode perder o próximo capítulo dessa história emocionante. Se você quer saber o que acontece, já verifique se está inscrito no canal. A meta para soltarmos a parte 2 é de 5.000 likes. Cliquem no joinha e comentem, continua, que eu trago a sequência o mais rápido possível. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amanhã no hospital público não chega com o canto dos pássaros ou com o sol entrando suavemente pelas cortinas de linho, como Roberto estava acostumado. Ela chega com o barulho metálico dos carrinhos de remédio, o cheiro forte de café queimado servido em copos plásticos e a movimentação frenética da troca de plantão. Para Roberto Monteiro, aquele amanhecer foi o despertar mais amargo de sua existência. O corpo doía, não apenas pelo infarto,
mas pela imobilidade forçada naquela cama estreita que parecia sugar suas poucas forças restantes. Ele tentou se virar, e a dor no peito o lembrou imediatamente de que ele não era mais o rei do varejo. Ele era apenas o paciente do leito 14. Clara entrou no quarto pontualmente às 7. Diferente da noite anterior, seu rosto parecia um pouco mais descansado, embora a preocupação em seus olhos fosse evidente. Ela trazia uma bacia com água morna e toalhas limpas. Roberto sentiu o estômago revirar. O banho no leito. Para um homem que sempre prezou pela privacidade absoluta e que tinha banheiros maiores que apartamentos populares, a ideia de ser lavado como uma criança por uma estranha era a humilhação final. Ele fechou os olhos, fingindo dormir, torcendo para que ela fosse embora. Bom dia, Sr. Roberto. Eu sei que o senhor está acordado, disse ela, com aquela voz que misturava autoridade e doçura. A higiene é fundamental para evitar infecções. Vamos lá, colabore comigo e terminamos rapidinho. Roberto não respondeu, mas permitiu que ela fizesse o trabalho. O toque de Clara era respeitoso. Ela cobria as partes do corpo que não estava lavando, preservando a dignidade que restava naquele homem quebrado. Enquanto passava esponja pelos braços dele, ela cantarolava baixinho um hino antigo, uma melodia que Roberto vagamente lembrava de ter ouvido sua avó cantar há mais de 50 anos. Aquela música, naquele ambiente hostil, teve um efeito estranho. Por um breve momento, a raiva dele diminuiu. Mas a paz durou pouco. Por volta das 10 da manhã, um alvoroço começou no corredor. Vozes alteradas, passos pesados e o som inconfundível de alguém exigindo passagem. O coração de Roberto disparou no monitor, não por doença, mas por reconhecimento. Ele conhecia aquele tom de voz. Era o tom de voz que ele mesmo usará tantas vezes para intimidar garçons e recepcionistas. A porta da enfermaria foi aberta com violência, batendo contra a parede descascada. Um jovem alto, vestindo um terno de grife que custava mais do que o salário anual de todos os enfermeiros daquele andar, entrou no quarto. Ele olhou ao redor com uma expressão de nojo absoluto, torcendo o nariz para o cheiro do lugar, até seus olhos pousarem em Roberto. Era Eduardo, o filho mais novo, o príncipe herdeiro. Pai! Eduardo gritou, ignorando completamente os outros pacientes que descansavam. Que palhaçada é essa? Você tem ideia do que está acontecendo lá fora? Roberto tentou se erguer, a emoção travando sua garganta. Ele esperava um abraço. Esperava ver medo nos olhos do filho diante de sua quase morte. Esperava ouvir um "eu te amo, pai, que bom que você está vivo." Eduardo, Roberto sussurrou, estendendo a mão trêmula. Filho, eu quase. Eduardo não pegou a mão do pai. Ele ficou parado ao pé da cama, as mãos na cintura, o rosto vermelho de fúria. Eu sei que você quase morreu, me ligaram. Mas o problema é que você não morreu e deixou o caos para trás. Eduardo explodiu, gesticulando freneticamente. O meu cartão Black foi recusado ontem à noite no restaurante. Na frente da Marcela e dos amigos dela. Eu passei a maior vergonha da minha vida. O gerente disse que todas as contas vinculadas ao seu CPF estão bloqueadas. Bloqueadas, pai. Como vou pagar a fatura do próximo mês? Como vou manter o apartamento em Miami? O silêncio que se seguiu no quarto foi ensurdecedor. O paciente ao lado, o senhor que tossia, parou de respirar por um momento, chocado com a brutalidade das palavras. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A mão que ele estendera para o filho caiu mole sobre o lençol. Filho, eu perdi tudo, Roberto balbuciou, as lágrimas quentes começando a brotar. A empresa, houve uma fraude, o sócio. Eu não quero saber de detalhes técnicos. Eduardo interrompeu, chutando a perna da mesa de cabeceira. Você sempre disse que era o gênio dos negócios. Como você deixa um velho passar a perna em você? E agora? Eu vou ter que trabalhar. É isso. Você destruiu o meu futuro por incompetência. Você é um fracasso. Eu devia ter ouvido a mamãe quando ela disse que você ia acabar na sarjeta. O monitor cardíaco começou a apitar mais rápido. Bip, 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 bip. A pressão de Roberto estava subindo perigosamente. O rosto dele ficou cinza. O ar lhe faltava. Ele estava tendo outra crise, provocada não por artérias entupidas, mas pela dor lacerante de ver o monstro que ele mesmo havia criado. Ele dera a Eduardo tudo o que o dinheiro podia comprar, os melhores carros, as melhores viagens, as melhores roupas. Mas nunca dera seu tempo, seu exemplo, seu afeto. Agora, a conta havia chegado. E era impagável.
Foi nesse momento que a figura pequena de Clara se interpôs entre o gigante arrogante e o homem moribundo. Ela não gritou. Ela não se desesperou. Ela simplesmente caminhou até Eduardo e parou a centímetros do rosto dele. Ela tinha metade do tamanho dele, mas naquele instante, parecia ter 3 metros de altura. Saia, disse Clara. A voz dela era baixa, fria e cortante como aço cirúrgico. Eduardo olhou para ela com desprezo, como se estivesse vendo um inseto. Quem é você? A empregada. Sai da minha frente, estou falando com meu pai. Eu sou a enfermeira responsável por este leito, Clara respondeu, sustentando o olhar dele sem piscar. E você está matando seu pai. Olhe para o monitor. A frequência cardíaca dele está em 140. Se o senhor não sair agora, ele vai ter uma parada cardíaca aqui e agora. E eu farei questão de testemunhar para a polícia que a causa foi o estresse provocado pelo filho. Isso se chama homicídio culposo, sabia? Eduardo recuou um passo, pego de surpresa pela firmeza daquela mulher simples. Ele olhou para o pai, que agora agarrava o peito, ofegante. Por um segundo, houve um lampejo de medo nos olhos do rapaz, mas o orgulho falou mais alto. Você não sabe com quem está falando. Ele começou a ameaçar. Eu sei exatamente com quem estou falando, cortou Clara. Estou falando com um menino mimado que está mais preocupado com o cartão de crédito do que com a vida do homem que lhe deu tudo. Agora, saia da minha enfermaria. Antes que eu chame a segurança e faça você ser arrastado daqui na frente de todo mundo. E acredite, eu faço isso. Eduardo bufou, ajeitou o terno com raiva e apontou o dedo para Roberto. Isso não acabou. Resolve essa porcaria logo, ou esquece que tem filho. Ele virou as costas e saiu batendo a porta novamente. O eco da batida reverberou no peito de Roberto. Imediatamente, Clara se voltou para o paciente. A postura de leoa defensora desapareceu, dando lugar a profissional ágil. Ela aplicou uma medicação na veia, ajustou o oxigênio e segurou a mão de Roberto, massageando levemente para acalmá-lo. Respire, senhor Roberto. Olhe para mim. Inspire, expire. Ela guiava a respiração dele. Não deixe que o veneno dele entre no seu coração. O coração já está machucado demais. Vamos lá. Roberto chorava convulsivamente agora. Um choro feio, rouco, de quem perdeu o chão. Eu falhei, Clara. Ele soluçava entre as máscaras de oxigênio. Eu criei aquilo. A culpa é minha. Eu perdi meu dinheiro e agora vi que não tenho família. Eu devia ter morrido na terça-feira. Por que você não me deixa morrer? Seria um favor para o mundo. Clara continuou segurando a mão dele até que os batimentos começassem a estabilizar. Ela puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama, algo que ela raramente fazia durante o turno agitado. Senhor Roberto, o senhor planta o que colhe, isso é verdade. E o senhor plantou dinheiro na vida desse menino, então colheu interesse. Mas a terra da vida é generosa. Enquanto a gente respira, dá tempo de plantar sementes novas. O senhor não morreu na terça-feira porque Deus não quis. E se Deus não quis, quem é o senhor para discutir com ele? Ela pegou um copo de água e molhou os lábios dele. Sabe, meu pai dizia outra coisa. Ele dizia que às vezes é preciso a casa cair para a gente ver o céu. O teto da sua mansão caiu, senhor Roberto. Agora o senhor está vendo o céu, mesmo que esteja nublado. O seu filho foi embora, mas o senhor continua aqui. E eu continuo aqui. E o seu João, ali do lado, continua aqui torcendo pelo senhor. O paciente do lado, o seu João, levantou a mão fraca e fez um sinal de positivo com o polegar. A gente é tudo farinha do mesmo saco, doutor, disse João, com a voz falha. Filho ingrato, eu tenho 3. Bem-vindo ao clube. Roberto olhou para João, um homem que ele jamais notaria na rua, talvez nem para dar uma esmola. E, pela primeira vez na vida, sentiu uma conexão genuína. Ele não era mais o milionário. Ele era apenas um pai decepcionado, igual ao seu João. Obrigado, Roberto sussurrou para Clara. Obrigado por me defender. Ninguém nunca me defendeu assim. Todos sempre tiveram medo de mim ou queriam meu dinheiro. Eu defendo a vida, senhor Roberto. Não importa de quem seja, disse Clara, levantando-se para atender outro chamado. Agora descanse. O pior já passou. Mas Roberto não sabia que o pior, em termos físicos, ainda estava por vir. E ele também não sabia que Clara carregava um segredo, uma dor antiga que explicava por que ela era tão dura com a ingratidão e tão feroz na defesa dos abandonados. Enquanto a noite caía novamente, trazendo a chuva e a solidão, Roberto começou a sentir uma dor diferente na perna.
Uma pontada aguda, persistente. Ele achou que era cãibra e não quis incomodar Clara novamente. Esse silêncio seria um erro fatal. No corredor escuro do hospital, longe dos olhos de Roberto, Clara encostou a testa na parede fria e suspirou, tirando do bolso uma foto antiga e amassada de uma criança. Uma criança que ela não via há 10 anos. A visita do filho de Roberto havia aberto uma ferida que ela lutava todos os dias para cicatrizar. E essa ferida aberta seria a única coisa capaz de conectar verdadeiramente a alma daquela enfermeira pobre à do empresário falido, criando um laço que mudaria o destino de ambos para sempre. O que será que aconteceu com o filho de Clara? E por que essa dor na perna de Roberto pode significar que a luta dele está apenas começando? Essa história está longe de acabar. A dor começou pequena, como um formigamento incômodo na panturrilha direita, algo que Roberto, em sua antiga vida de escritório climatizado e cadeiras ergonômicas de $5.000, teria resolvido com um telefonema para seu massagista particular. Mas ali, naquele leito de hospital com o colchão deformado pelo uso de centenas de corpos doentes antes dele, ele decidiu ignorar. O orgulho ferido pela visita desastrosa do filho, Eduardo, doía muito mais do que a perna. Ele fechou os olhos, tentando bloquear a realidade, tentando convencer a si mesmo de que era apenas uma cãibra, fruto da tensão de ter sido humilhado na frente de estranhos. No entanto, o corpo humano não negocia com o orgulho. Às 2 da manhã, a cãibra havia se transformado em uma faca em brasa sendo torcida dentro de sua carne. A perna de Roberto estava inchada, dura como pedra e quente. O suor frio escorria por sua testa, molhando o travesseiro já úmido. Ele mordia o lábio para não gritar, lembrando-se da promessa silenciosa que fizera a si mesmo de não dar mais trabalho àquela enfermeira que o confrontara. Eu aguento, pensava ele. Eu sou Roberto Monteiro. Eu aguentei a crise de 2008, aguentei 3 divórcios. Isso não é nada. Mas quando ele tentou puxar o lençol para cobrir o inchaço grotesco, o ar lhe faltou. Não foi uma falta de ar comum. Foi súbita, violenta, como se alguém tivesse colocado um saco plástico sobre sua cabeça. O peito apertou, e uma tosse seca e desesperada rasgou sua garganta. O monitor cardíaco, que estava em um ritmo monótono, disparou um alarme agudo e contínuo. Clara estava no posto de enfermagem, terminando de preencher os relatórios manuais. O hospital não tinha tablets ou sistemas digitais modernos. Ao ouvir o som característico da arritmia combinada com dessaturação, ela não caminhou, ela correu. Seus sapatos de borracha cantaram no piso encerado do corredor. Quando ela entrou no quarto, encontrou Roberto agarrando os lençóis, os olhos arregalados de terror absoluto, a pele assumindo um tom azulado assustador. Ele olhou para ela e, naquele olhar, não havia o empresário arrogante, nem o pai decepcionado. Havia apenas um animal acuado diante do abismo da morte. A perna. Ele conseguiu sussurrar, antes de engasgar em busca de oxigênio. Clara puxou o lençol e viu a perna direita edemaciada e avermelhada. Em segundos, seu cérebro treinado montou o quebra-cabeça mortal, trombose venosa profunda. Um coágulo havia se soltado da perna e viajado para o pulmão. Embolia pulmonar. Código azul no leito 14. Preciso de oxigênio a 100% e heparina, agora. Ela gritou para o corredor, sua voz ecoando com uma urgência que fez até o seu João, no leito ao lado, acordar rezando. Ela agiu rápido. Elevou a cabeceira da cama, colocou a máscara de alto fluxo no rosto de Roberto e segurou o rosto dele com as 2 mãos, forçando-o a olhar para ela. O mundo de Roberto estava escurecendo, as luzes do teto giravam, mas os olhos castanhos e firmes de Clara eram a única âncora que o impedia de ser arrastado pela correnteza. Não feche os olhos, Sr. Roberto. Ela ordenou, quase gritando sobre o barulho dos alarmes. Fique comigo. O senhor não vai morrer hoje. Eu não autorizei o senhor a morrer. Ouviu bem. Respire. A equipe médica chegou, invadindo o pequeno espaço com seringas, tubos e comandos rápidos. Roberto sentia picadas, sentia o ar frio sendo forçado em seus pulmões, mas sua mente estava focada na mão de Clara, que segurava dele com uma força surpreendente. Enquanto os médicos discutiam se precisariam entubá-lo, ele apertava a mão daquela mulher desconhecida como se ela fosse a própria vida. Por favor, Deus, ele pensou, pela primeira vez em décadas sem pedir dinheiro ou sucesso. Não me deixe morrer sozinho. Não assim. Foram 30 minutos de caos controlado até que a respiração dele estabilizasse e o risco iminente de parada cardíaca recuasse. O coágulo fora contido, o sangue voltava a circular, mas o trauma emocional havia deixado marcas profundas. Quando a calmaria voltou ao quarto, já eram quase 4 da manhã. A chuva lá fora havia engrossado, batendo com violência na janela de vidro fino.
Os médicos saíram, deixando instruções estritas de repouso absoluto. Roberto estava exausto, pálido, conectado a ainda mais fios do que antes. Clara permaneceu. Ela puxou a cadeira novamente, sentando-se ao lado da cama, visivelmente cansada. Ela verificou o soro, ajeitou o cobertor e, quando ia retirar a mão, Roberto a segurou. Seu toque era fraco, trêmulo, mas cheio de uma necessidade desesperada. Você ficou. A voz dele saiu abafada pela máscara de oxigênio. Eu disse que ficaria, respondeu ela, suavemente. O susto passou. O senhor foi teimoso, senhor Roberto. Sentiu dor na perna e não me chamou. Orgulho mata mais rápido que infarto, sabia? Roberto tentou sorrir, mas saiu apenas uma careta dolorosa. Eu tive medo, ele confessou, as defesas totalmente derrubadas. Quando o ar faltou, eu vi minha vida inteira. Vi meus escritórios, meus prêmios, minhas viagens. E sabe o que eu senti? Nada. Era tudo cinza. A única coisa colorida, a única coisa real, foi a sua mão segurando a minha. Clara baixou os olhos, constrangida pelo elogio sincero vindo de um homem que, horas antes, a tratara como lixo. A gente se apega ao que é humano na hora da verdade, disse ela. O dinheiro não segura a mão de ninguém, senhor Roberto. Houve um silêncio longo, apenas com o som da chuva e dos bips rítmicos. Roberto observava Clara. Ele notou que, no bolso do jaleco dela, uma pontinha de papel fotográfico estava para fora, quase caindo. O que é isso? Perguntou ele, apontando com o dedo fraco. Essa foto que você guarda como se fosse um tesouro. Clara levou a mão ao bolso num reflexo de proteção, como se ele tivesse tentado tocar em uma ferida aberta. Ela hesitou. Olhou para o relógio na parede, depois para o rosto cansado daquele homem que acabará de escapar da morte. Talvez fosse o cansaço da madrugada, ou talvez a vulnerabilidade compartilhada naquele momento de quase morte, mas ela decidiu falar. Ela tirou a foto com cuidado. Era uma fotografia antiga, com as bordas gastas, protegida por um plástico improvisado. Mostrava um menino de cerca de 10 anos, sorrindo com uma janela dentada, vestindo uma camisa de time de futebol barata e segurando uma bola surrada. Este é o Lucas, disse ela, a voz embargada, perdendo a firmeza profissional pela primeira vez. Seu filho. Ele deve estar um homem feito hoje, comentou Roberto, tentando ser gentil. Clara passou o polegar sobre o rosto do menino na foto. Um sorriso triste, cheio de saudade, surgiu em seus lábios. Ele teria 22 anos hoje. A mesma idade que o seu filho Eduardo aparenta ter. Mas o Lucas parou no tempo. Ele tinha 10 anos quando essa foto foi tirada, e terá 10 anos para sempre na minha memória. Roberto sentiu um frio na espinha. Ele se ajeitou na cama, ignorando o desconforto. O que aconteceu? Perguntou ele, com um respeito genuíno. Clara respirou fundo, olhando para a chuva lá fora, como se visse a cena se repetindo no vidro molhado. Leucemia. A palavra saiu pesada. Começou com uma febre que não passava. Manchas roxas. Eu trabalhava como técnica de enfermagem em 2 hospitais na época, dobrava turnos para pagar o aluguel e a escola dele. Quando conseguimos o diagnóstico, a doença já estava avançada. Ele precisava de um transplante de medula e de um tratamento especializado que o SUS demorava para liberar. Havia uma fila, senhor Roberto. Uma fila imensa. Ela fez uma pausa, engolindo o choro que ameaçava subir. Eu tentei tudo. Vendi os móveis, fiz rifa, pedi empréstimo. Mas o tratamento particular custava uma fortuna. O preço de um dos seus carros importados, talvez menos. Numa noite de terça-feira, igual a essa, ele começou a sangrar. Não tínhamos leito de UTI disponível no hospital público. Ele ficou numa maca no corredor, esperando. Eu fiquei segurando a mão dele, exatamente como segurei a sua hoje. Ele me dizia, mãe, não chora, eu sou forte. Mas ele era só uma criança. Ele morreu nos meus braços, no corredor, esperando uma vaga que nunca saiu. Roberto ficou paralisado. As palavras dela eram como chumbo derretido em sua consciência. Ele fez as contas mentalmente. 12 anos atrás. 12 anos atrás, ele havia comprado um iate de 3 milhões de dólares para comemorar seu aniversário de 50 anos. Um iate que ele usou 3 vezes. O dinheiro daquele iate poderia ter construído uma ala inteira de pediatria. Poderia ter salvado Lucas. Clara, ele sussurrou, sentindo uma vergonha tão profunda que doía fisicamente. Eu sinto muito. Eu não sabia. Ninguém sabe,
disse ela, secando uma lágrima rápida antes que ela caísse. Depois que ele se foi, eu quis morrer. Mas então entendi que, se eu desistisse, a morte dele seria em vão. Estudei, fiz faculdade de enfermagem, passei no concurso. Prometi a mim mesma que, enquanto eu tivesse forças, ninguém morreria sozinho ou por falta de cuidado no meu plantão. Eu não pude salvar o meu filho, Sr. Roberto. Mas eu vejo o rosto dele em cada paciente que entra aqui, inclusive no seu. Roberto olhou para aquela mulher pequena, de uniforme branco desgastado, e viu nela uma gigante. Ele, que sempre mediu o valor das pessoas pelo saldo bancário, percebeu que estava diante da pessoa mais rica que já conhecera. Ela transformará a dor em amor. Ele transformará o sucesso em solidão. Você salvou minha vida hoje porque viu seu filho em mim? Perguntou ele, a voz embargada. Não, respondeu Clara, guardando a foto de volta no bolso, perto do coração. Eu salvei sua vida porque toda a vida importa. Até a de um empresário falido e rabugento. E porque eu acredito que Deus te deixou aqui por um motivo. Ninguém passa por tanta coisa e sobrevive à toa. O senhor tem uma dívida com a vida agora, Sr. Roberto. Roberto recostou a cabeça no travesseiro. A dívida com a vida. Ele tinha milhões em dívidas com bancos, mas aquela era a única que ele realmente queria pagar. Clara, ele disse, com uma firmeza nova na voz. Eu não tenho mais dinheiro. Não tenho poder. Mas eu ainda tenho minha mente. Eu sei como construir coisas. Eu sei como organizar, como gerir, como fazer as coisas funcionarem. Eu olhei esse hospital. É uma bagunça. Desperdício, falta de gestão. Ela olhou, confusa. Onde o senhor quer chegar? Eu quero fazer um trato com você. Você cuida do meu corpo, me ajuda a sair dessa cama. E eu vou ajudar a salvar esse hospital. Eu não posso trazer o Lucas de volta. Mas eu juro, pela minha vida que você salvou, que nenhuma outra mãe vai perder um filho aqui por falta de organização ou recursos, se depender da minha cabeça. Clara olhou para ele, cética a princípio. Mas viu nos olhos dele um brilho que não estava lá antes. Não era o brilho da ganância. Era o brilho de um propósito. Era a chama da redenção começando a queimar no meio das cinzas. Mas o que Roberto não sabia era que salvar o hospital não seria apenas uma questão de planilhas e gestão. Havia forças ocultas, desvios de verba e uma diretoria corrupta que lucrava com o caos, a mesma diretoria que negava leitos. Ao declarar sua intenção de ajudar, Roberto estava, sem saber, declarando guerra a pessoas perigosas que não hesitariam em esmagar um paciente cardíaco para proteger seus esquemas. No dia seguinte, uma figura entraria no quarto 14. Não um familiar, nem um médico, mas um homem de terno cinza e sorriso falso, trazendo uma proposta que testaria a nova fé de Roberto e a coragem de Clara. O passado de Roberto estava prestes a colidir com o presente de Clara de uma forma explosiva. O sol pálido da manhã invadiu o quarto 14, iluminando a poeira que dançava no ar parado da enfermaria. Roberto estava vivo, mas a batalha da noite anterior cobrara seu preço. Ele se sentia como um castelo em ruínas, a estrutura ainda estava de pé, mas as paredes estavam rachadas e frágeis. No entanto, se o corpo pedia trégua, a mente de Roberto trabalhava em uma rotação que ele não experimentava há anos. A promessa feita clara, a promessa de que nenhuma outra mãe perderia um filho por falta de recursos naquele hospital, havia acendido uma caldeira dentro dele. O rei do varejo não tinha mais seu trono, mas ainda tinha sua visão estratégica, aquela capacidade quase sobrenatural de olhar para o caos e enxergar padrões. Enquanto Clara trocava o soro do paciente vizinho, Roberto observava tudo. Não com o olhar passivo de um doente, mas com os olhos de águia de um auditor. Ele viu o auxiliar de limpeza torcer o pano no balde sujo e reutilizar a mesma água em 3 quartos diferentes, espalhando bactérias em vez de matar. Ele viu caixas de luvas cirúrgicas sendo abertas e deixadas expostas ao ar contaminado, um desperdício que o fez trincar os dentes. Ele cronometrou o tempo que a equipe levava para buscar um medicamento simples na farmácia central, 40 minutos. 40 minutos de ineficiência que poderiam custar uma vida. Clara, chamou ele, a voz ainda rouca, mas imperativa. Ela se aproximou, preocupada, já checando o monitor cardíaco. Dor no peito. Falta de ar? Não. Preciso de uma arma, disse ele. Clara arregalou os olhos, recuando um passo. O quê? O senhor está delirando, senhor Roberto. Preciso de um caderno e uma caneta. Qualquer papel. O verso de um receituário, guardanapos, qualquer coisa. E uma caneta que funcione. Clara suspirou, aliviada e ao mesmo tempo confusa.
Ela tirou do bolso de seu jaleco um pequeno bloco de anotações espiralado, daqueles baratos que se ganha de brinde em farmácias, e uma caneta azul mordida na ponta. É tudo o que eu tenho. Mas para que o senhor quer isso? O médico mandou repousar a mente. Minha mente só descansa quando resolve problemas, Clara. E este lugar? Este lugar é um problema gigante. Nas horas seguintes, o leito 14 se transformou em um escritório improvisado. Roberto desenhava organogramas tremidos, fazia listas de verificação, calculava estimativas de desperdício com base no que via da sua cama. Ele entrevistou seu João sobre a comida, chega fria e azeda, doutor. Perguntou à faxineira sobre os produtos de limpeza, falta tudo, a gente dilui água na água, e observou a rotina das trocas de turno. Ele descobriu que o hospital não sofria apenas de falta de verba. Sofria de uma hemorragia de gestão. Havia suprimentos caros desaparecendo e suprimentos baratos sendo comprados a preços de ouro. Por volta das 11 horas, a porta se abriu. Não era visita de médicos residentes, nem a ronda de enfermagem. Entrou um homem de meia idade, vestindo um terno cinza de corte duvidoso, mas com sapatos italianos lustrados que contrastavam violentamente com o chão encardido do hospital. Ele tinha um sorriso oleoso e olhos que escaneavam o ambiente com desdém. Era o Dr. Paulo Magalhães, o diretor administrativo do hospital. Clara, que estava ajustando o travesseiro de Roberto, enrijeceu imediatamente. Sua postura mudou. Ela baixou a cabeça, num gesto de submissão forçada que irritou Roberto profundamente. Bom dia, saudou Magalhães, com uma jovialidade falsa. Soube que temos uma celebridade em nossas instalações precárias. Roberto Monteiro. Quem diria? Lembro-me de ler sua biografia. Do 0 ao bilhão, não é? Uma pena o que aconteceu com suas lojas. O mercado é cruel. Roberto fechou o pequeno caderno devagar e encarou o diretor. Ele conhecia aquele tipo. Já havia demitido centenas de Magalhães em sua carreira. Homens pequenos com pequenos poderes que se sentiam deuses em seus feudos. O mercado é justo, doutor Magalhães. A incompetência é que é cruel, respondeu Roberto, seco. E falando em incompetência, eu estava justamente fazendo algumas anotações sobre a logística do seu hospital. O sorriso de Magalhães vacilou por um milésimo de segundo, mas logo voltou, mais rígido. Anotações. O senhor está aqui para se curar, senhor Roberto, não para prestar consultoria. O SUS agradece, mas temos nossos métodos. Métodos interessantes, Roberto continuou, ignorando o tom de aviso. Notei que vocês compram seringas da marca Mediforte. Conheço o fornecedor. O preço de atacado é 30 centavos a unidade. Mas ouvi uma enfermeira comentar que o hospital paga R$1,50. Um ágio de 400%. Curioso, não acha? Especialmente quando falta antibiótico na ala pediátrica. O ar no quarto ficou gelado. O seu João puxou o lençol até o nariz, sentindo a tensão. Clara deu um passo sutil em direção a Roberto, como se quisesse protegê-lo com o corpo. Magalhães caminhou lentamente até a beira da cama. O cheiro de sua colônia cara era enjoativo. Ele se inclinou, baixando a voz para que apenas Roberto e Clara ouvissem. O senhor é um homem inteligente, senhor Roberto. Mas está esquecendo onde está. Aqui não é a sua sala de reuniões na Avenida Paulista. Aqui, o senhor é apenas um prontuário. Um velho doente, falido e sozinho, que depende da nossa boa vontade para continuar respirando. Acidentes acontecem em hospitais o tempo todo. Uma dose errada, um monitor desligado. Seria uma tragédia perder um ícone do varejo tão cedo. Foi uma ameaça clara, direta e brutal. Clara ofegou. O senhor está ameaçando um paciente? Clara explodiu, esquecendo a hierarquia. Eu vou relatar isso ao Conselho de Ética. Magalhães riu. Uma risada seca, sem humor. Você, Clara, a enfermeira que faz plantões extras não autorizados para pagar as dívidas. Cuidado, querida. Demissões por justa causa sujam a carteira de trabalho para sempre. E você já não é mais nenhuma menina para arranjar emprego fácil. Ele se endireitou, ajeitando o nó da gravata. Descanse, senhor Roberto. E jogue fora esse caderninho. Escrever cansa a vista. Magalhães saiu do quarto, deixando um rastro de perfume e medo. Roberto ficou em silêncio, encarando a porta fechada. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma fúria fria e calculista. Ele olhou para Clara, que estava pálida, com lágrimas de impotência nos olhos. Ele sabe sobre mim, sobre minhas dívidas. Ela sussurrou.
Ele controla tudo, Sr. Roberto. Ele é intocável. Dizem que ele tem contatos na prefeitura, na Secretaria de Saúde. Ninguém mexe com o Magalhães. Roberto estendeu a mão e pegou a de Clara. Clara, escute o que vou dizer. A voz dele era de aço. Aquele homem acabou de cometer o maior erro da vida dele. Ele achou que eu sou um velho falido. Ele esqueceu que um leão, mesmo ferido e enjaulado, ainda tem dentes. Ele abriu o caderno novamente, na página onde havia anotado os fluxos de compra. Você me contou sobre o Lucas. Sobre como não havia leito na UTI. Sobre como disseram que não havia recursos. Clara, olhe para mim. Roberto esperou até que ela levantasse os olhos molhados. Não faltou dinheiro para o Lucas. O dinheiro estava lá. O dinheiro do leito do seu filho está no relógio de ouro que aquele canalha usa no pulso. O dinheiro do transplante está nos sapatos italianos dele. A revelação atingiu Clara como um raio. A tristeza em seu rosto se transformou em choque, e depois, lentamente, em uma indignação vulcânica. O luto de 10 anos, a aceitação passiva de que foi a vontade de Deus, de repente ganhou um novo nome: crime. Eles roubaram a vida dele? Ela perguntou, a voz falhando. Eles roubaram a chance dele. E estão roubando a chance de todos que estão aqui neste momento. Roberto apertou a caneta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu perdi minha fortuna, Clara. Mas eu conheço números. E eu sei como pegar um ladrão de colarinho branco. Ele me desafiou. Ele ameaçou você. Agora, isso é pessoal. Roberto começou a escrever furiosamente no caderno. Clara, eu preciso que você seja meus olhos e ouvidos onde eu não posso ir. Preciso de provas. Notas fiscais velhas jogadas no lixo, rótulos de caixas, nomes de fornecedores que visitam a sala dele. Você tem coragem de entrar nessa guerra? O risco é alto. Você pode perder seu emprego. Clara olhou para a foto de Lucas, que ela sempre carregava. Ela lembrou da noite fria no corredor, do filho morrendo sem entender por que ninguém o ajudava. Ela olhou para Roberto, aquele improvável aliado. Ela enxugou o rosto com as costas da mão e ergueu o queixo. Eu já perdi o que eu tinha de mais valioso, Sr. Roberto. Não tenho medo de perder um emprego. Eu vou conseguir o que o senhor precisa. Vamos derrubar esse homem. Naquele momento, selou-se um pacto silencioso no quarto 14. A revolução não começaria com armas ou protestos na rua. Começaria com um empresário acamado, uma enfermeira de luto e um caderno de espiral barato. Mas Magalhães não era estúpido. Ele sabia que Roberto era perigoso. E enquanto Roberto traçava seu plano, o diretor já movia suas peças. Naquela mesma tarde, a dieta de Roberto foi alterada por ordem superior, e uma nova enfermeira, com olhar frio e distante, foi designada para o turno da noite, substituindo Clara sob a alegação de rodízio de equipe. Quando a noite caiu, Roberto percebeu que estava sozinho com a desconhecida. E quando ela se aproximou com uma seringa contendo um líquido que não constava na prescrição habitual, dizendo que era apenas um calmante para dormir, o instinto de sobrevivência de Roberto gritou mais alto que qualquer alarme. O jogo havia começado, e a primeira jogada era mortal. Será que Roberto aceitaria a medicação? Como ele poderia avisar Clara se ela havia sido afastada do setor? A noite prometia ser longa e aterrorizante. O quarto 14 estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pela luz amarela e doente que vinha do corredor. A chuva lá fora havia se transformado em uma tempestade torrencial, cujos trovões abafavam qualquer som que pudesse vir de dentro da enfermaria. Roberto Monteiro, o homem que já negociara fusões bilionárias com um olhar de gelo, sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Ele não estava diante de um conselho de administração hostil, estava diante de uma mulher de uniforme branco impecável, com um crachá virado ao contrário e uma seringa já preparada na mão. Ela não era Clara. Não tinha o cheiro de sabonete de bebê e café que Clara exalava. Ela cheirava antisséptico barato e cigarro. Seus olhos eram opacos, desprovidos de qualquer empatia. Hora do seu medicamento, Sr. Roberto, disse ela, com uma voz mecânica. Não foi uma pergunta. Foi uma sentença. Roberto, com a mente afiada pela adrenalina, analisou a situação em milésimos de segundo. Se ele gritasse, os trovões abafariam. O seu João, na cama ao lado, dormia sob efeito de sedativos pesados. Ele estava sozinho. Que medicamento é esse? Perguntou Roberto, mantendo a voz firme, apesar do coração que batia descompassado no peito dolorido. O médico da manhã suspendeu os sedativos.
Disse que precisava monitorar minha consciência devido ao risco de AVC. A enfermeira hesitou por um instante minúsculo. A mentira técnica de Roberto funcionou como uma pequena barreira. Dr. Magalhães prescreveu agora à noite. É para ajudar na ansiedade. O senhor parece muito agitado. Ela deu um passo à frente, a agulha brilhando na penumbra. Vamos, estique o braço. Não quero ter que chamar os seguranças para conter o senhor. A menção aos seguranças confirmou tudo. Em um hospital normal, chamam-se enfermeiros auxiliares, não seguranças, para conter um paciente cardíaco. Aquilo era uma execução. Uma dose de potássio ou insulina em excesso causaria uma parada cardíaca indetectável em um homem que já estava infartado. O crime perfeito. Eu não vou tomar, disse Roberto, recolhendo o braço e escondendo-o sob o corpo pesado. Eu exijo ver a prescrição. Eu exijo ver o frasco. É meu direito como paciente. Artigo 5º da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. A mulher bufou, impaciente. A máscara de profissionalismo caiu. Escuta aqui, vovô. Ela se inclinou, sussurrando com veneno. Você não está em posição de exigir nada. Ou você toma isso por bem e dorme tranquilo, ou vai ser por mal e vai doer. O Magalhães disse que você é esperto, mas esperteza não para coração. Ela avançou, tentando segurar o ombro dele com força bruta. Roberto, fraco e debilitado, tentou empurrá-la, mas a força dela era superior. Ela prendeu o braço dele contra o colchão. A agulha desceu, aproximando-se da veia do acesso. Roberto fechou os olhos e rezou. Não a oração decorada das missas de domingo que ele frequentava por status social, mas um grito mudo e desesperado de alma. Deus, se o Senhor existe mesmo, como a Clara diz, não me deixe acabar assim. Não agora que eu entendi o que preciso fazer. No momento exato em que a ponta da agulha tocou a pele de seu braço, a porta do quarto se abriu com um estrondo, batendo violentamente contra a parede, um som que superou até mesmo o trovão lá fora. Larga ele! O grito não era de um homem. Era o rugido de uma leoa. Clara estava parada na porta. Ela não deveria estar ali. Ela havia sido mandada para casa, dispensada do plantão. Mas ela estava ali, molhada da chuva, com o cabelo grudado na testa e os olhos flamejantes de fúria. E ela não estava sozinha. Atrás dela, segurando um celular que gravava tudo, estava o Dr. Cardoso, um médico residente jovem e idealista que Roberto vira algumas vezes sendo destratado por Magalhães nos corredores. A enfermeira Sombra congelou. A distração foi suficiente. Roberto puxou o braço com toda a força que lhe restava, derrubando a bandeja de metal no chão com barulho ensurdecedor. O que você está fazendo aqui? Sibilou a mulher, tentando esconder a seringa no bolso do jaleco. Eu estou apenas medicando o paciente. Você foi dispensada, Clara. Isso é invasão. Clara avançou o quarto adentro como um tanque de guerra. Ela ignorou a ameaça. Ela foi direto para a mão da mulher e, com uma manobra rápida de quem lidava com pacientes psiquiátricos em surto, torceu o pulso dela. A mulher gritou de dor e a seringa caiu no chão, rolando para debaixo da cama de Roberto. Medicando com o quê? Clara gritou, empurrando a mulher para longe do leito. O prontuário dele não tem nenhuma nova prescrição. Eu chequei no sistema antes de sair. O doutor Cardoso checou. O jovem médico, pálido mas firme, continuava filmando. Está tudo registrado, disse o doutor Cardoso, a voz trêmula. Tentativa de administração de fármaco não prescrito. Coação física. Eu sou testemunha. E esse vídeo vai para a nuvem agora mesmo. A mulher olhou para a câmera, depois para Clara, e por fim para Roberto. O medo substituiu a arrogância em seu rosto. Ela sabia que, se fosse pega, Magalhães a descartaria como um lenço de papel usado para se salvar. Eu só seguia ordens. Ela gaguejou, recuando em direção à porta. Disseram que era um calmante. Eu não sabia. Saia daqui, disse Roberto, a voz baixa e letal. Saia antes que eu decida que a polícia deve te pegar aqui dentro. Diga ao seu chefe que ele errou o alvo. A mulher não esperou. Ela saiu correndo pelo corredor, desaparecendo na escuridão do hospital. O silêncio voltou ao quarto, pesado e trêmulo. Clara, agora que o perigo imediato passará, começou a tremer. Suas pernas cederam e ela teve que se apoiar na grade da cama. Você voltou, Roberto disse, olhando para ela como se visse uma aparição. Como você sabia? Clara respirou fundo, tentando controlar o choro nervoso. Eu estava no ponto de ônibus. O ônibus passou, mas eu não consegui entrar.
Ela tocou o crucifixo no peito. Senti um aperto no coração, uma angústia tão grande. Era como se eu ouvisse o Lucas me chamando. Mãe, volta. Eu não podia ignorar. Encontrei o Dr. Cardoso na saída e implorei para ele vir comigo. Entramos pelos fundos. Roberto estendeu a mão e pegou a dela. As mãos de ambos tremiam. Você salvou minha vida pela segunda vez, Clara. Mas agora você está marcada. Eles não vão perdoar isso. Eu peguei a seringa, disse o Dr. Cardoso, agachando-se e recuperando o objeto com um lenço de papel para não apagar as digitais. Ele olhou o conteúdo contra a luz. Líquido transparente. Se for cloreto de potássio, causaria uma parada em segundos. Precisamos mandar isso para análise, mas não no laboratório do hospital. Eles sumiriam com a prova. Roberto assentiu. Sua mente estratégica voltou a funcionar em velocidade máxima. Doutor, o senhor tem carro? Tem um Gol velho lá fora, respondeu o residente. Ótimo. Vocês precisam me tirar daqui. Agora. Clara arregalou os olhos. O quê? Senhor Roberto, o senhor está instável. Sair desse hospital sem alta, na chuva, o senhor pode morrer no caminho. Se eu ficar aqui, eu morro com certeza, Clara. Roberto retrucou, tentando se sentar. Magalhães sabe que falhou. A próxima tentativa não será com uma seringa, será com um travesseiro no meu rosto enquanto eu durmo, ou um acidente no sistema de oxigênio. Esse hospital é um abatedouro. Eu preciso sair. E preciso levar as provas. Para onde? Perguntou Clara, desesperada. O senhor não tem casa. Seus bens estão bloqueados. Seus filhos não te querem. Roberto olhou profundamente nos olhos dela. Para sua casa. O pedido pairou no ar. Levar um milionário falido e gravemente doente para uma casa humilde na periferia. Era loucura. Era arriscado. Era contra todas as regras. Mas Clara olhou para aquele homem. Ela viu a determinação dele. Viu também o medo que ele tentava esconder. E viu a oportunidade de fazer justiça pelo seu filho Lucas, derrubando o sistema que o matara. Minha casa é pequena, senhor Roberto. Tem goteiras. O sofá é velho. Disse ela. Sua casa tem algo que este hospital de luxo disfarçado não tem, Clara. Roberto sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. Tem humanidade. E tem você. Clara engoliu em seco e assentiu. Doutor Cardoso, traga a cadeira de rodas. Vamos sair pelos fundos, pela saída do necrotério. Ninguém vigia os mortos. A fuga foi uma operação de guerra. Sob a chuva torrencial, o Dr. Cardoso e Clara empurraram a cadeira de rodas pelos corredores subterrâneos e frios, passando por portas enferrujadas e desviando de vigias noturnos. Roberto, coberto por um lençol cinza para parecer um corpo sendo transportado ou apenas lixo hospitalar, sentia cada solavanco em seu peito, mas cerrava os dentes. Ele levava consigo, escondido sob a roupa, o caderno de anotações com os esquemas de fraude que ele começara a mapear. Eles chegaram ao carro velho do médico. A chuva açoitava o veículo. Colocar Roberto no banco de trás foi doloroso e difícil, mas conseguiram. Quando o motor engasgou e pegou, e eles saíram pelos portões dos fundos sem serem parados, Roberto olhou para trás. A imponente fachada do hospital público, agora sinistra sob os relâmpagos, ficou para longe. Vamos derrubar aquele lugar, murmurou Roberto. Tijolo por tijolo. A viagem até a casa de Clara demorou 40 minutos. O bairro era simples, ruas esburacadas, casas sem reboco. Mas quando Clara abriu a porta de sua pequena residência, Roberto sentiu um calor que não vinha do aquecedor, mas de um lar. Havia fotos de Lucas nas paredes. Havia cheiro de limpeza simples. Havia paz. Eles o acomodaram na cama de Clara, a única da casa, enquanto ela se preparava para dormir no sofá. O Dr. Cardoso prometeu levar a seringa para um amigo de confiança em um laboratório universitário na manhã seguinte e foi embora, selando o pacto de silêncio. Naquela noite, deitado em um colchão simples, ouvindo a chuva bater no telhado de zinco, Roberto Monteiro, o ex-dono do mundo, sentiu-se estranhamente seguro. Mas ele sabia que a segurança era uma ilusão temporária. Magalhães descobriria a fuga pela manhã. E ele viria com tudo. Não apenas com advogados ou demissões, mas com a força policial, alegando o sequestro de incapaz por parte da enfermeira. Roberto precisava agir rápido. Ele precisava de aliados. E, revirando sua memória de contatos, ele se lembrou de um nome. Um único nome de seu passado glorioso que talvez, apenas talvez, não o tivesse traído.
No escuro do quarto simples, Roberto sussurrou para Clara, que ajeitava os cobertores no sofá da sala. Clara, amanhã precisamos encontrar alguém. Uma jornalista. A única que nunca consegui comprar. A guerra estava prestes a sair das sombras do hospital e ganhar as manchetes dos jornais. Mas será que essa jornalista aceitaria ouvir um homem que, anos atrás, havia tentado destruir a carreira dela? O passado arrogante de Roberto estava prestes a cobrar mais um preço alto. O cheiro que acordou Roberto Monteiro não era de éter, nem de mofo hospitalar. Era cheiro de café passado na hora, em coador de pano, misturado com o aroma de pão na chapa. Por um instante, ao abrir os olhos e ver um teto sem forro, com as telhas e vigas de madeira aparentes, ele não soube onde estava. O pânico de não reconhecer o ambiente durou 3 segundos, até que a memória da fuga noturna, da chuva e da cadeira de rodas inundou sua mente. Ele estava na casa de Clara. Ele estava vivo. Ele tentou se sentar no colchão improvisado sobre a cama de casal dela. Ela insistira em dormir no sofá da sala, dizendo que hóspede é sagrado, mesmo que o hóspede fosse o homem que lhe dera tanto trabalho. A dor no peito ainda estava lá, uma pressão constante, lembrando de que seu coração era uma bomba relógio, mas a dor na alma parecia, pela primeira vez em anos, ter um propósito. Clara apareceu na porta do quarto. Ela já estava vestida, não com uniforme branco, mas com uma roupa simples de ficar em casa, o rosto lavado e os olhos inchados de quem chorou ou não dormiu. Nas mãos, trazia uma bandeja com o café da manhã mais humilde que Roberto já vira, café preto em copo americano e pão com manteiga. Bom dia, senhor Roberto, disse ela, a voz tensa. Coma. O senhor precisa de força. Porque as notícias não são boas. Roberto franziu a testa, pegando o copo quente. O que aconteceu? Magalhães descobriu. Clara não respondeu. Ela apenas ligou a pequena televisão de tubo que ficava em cima de uma comoda antiga. A imagem demorou a estabilizar, cheia de chuviscos, mas o áudio era claro. Estava passando o jornal local da hora do almoço. Na tela, uma foto de Clara, a foto do crachá funcional, onde ela parecia séria e cansada, aparecia ao lado da palavra procurada em letras garrafais vermelhas. A voz do repórter era sensacionalista. A polícia investiga o sequestro do empresário falido Roberto Monteiro, retirado à força do hospital municipal na madrugada de ontem. Segundo a direção do hospital, a enfermeira Clara de Souza, que teria surtado após receber uma advertência disciplinar, levou o paciente, que se encontra em estado grave e confuso, para local incerto. O doutor Paulo Magalhães, diretor da unidade, afirmou que a enfermeira é instável e que o paciente corre risco de morte sem a medicação adequada. A família do empresário está em choque. A imagem cortou para Eduardo, o filho de Roberto, dando entrevista na porta do hospital, usando óculos escuros. É um absurdo, dizia Eduardo, fingindo uma preocupação que não sentia. Meu pai está vulnerável e essa mulher se aproveitou. Queremos ele de volta para que possa ser tratado com dignidade. Roberto sentiu o sangue ferver. A xícara tremeu em sua mão. Eles inverteram tudo, sussurrou Clara, sentando-se na beira da cama, as mãos no rosto. Eles me transformaram em sequestradora. Eu vou ser presa, senhor Roberto. E o senhor vai voltar para lá, para morrer. Roberto desligou a TV com um tapa no botão, incapaz de ouvir mais uma palavra daquela farsa. Eles não inverteram, Clara. Eles criaram uma narrativa. É assim que eles agem. Magalhães sabe que não pode chamar a polícia dizendo roubaram meu caderno de fraudes. Então ele cria um crime maior para encobrir o dele. Sequestro de incapaz. É genial, de um jeito diabólico. Ele olhou para a enfermeira desesperada. Clara, pare de chorar. O choro não resolve problemas. A ação sim. Eles têm a mídia na mão deles. Nós precisamos ter a nossa. Cadê o telefone do Dr. Cardoso? Ele deixou com você. Clara sentiu, tirando um celular barato do bolso do avental. Ele disse para usar só em emergência e depois jogar o chip fora. Essa é a emergência. Diz que este número. Roberto ditou uma sequência de cabeça. Era um número que ele não ligava há 5 anos. Um número que ele jurou destruir. Enquanto Clara discava, Roberto explicou. Helena Vale. Lembra dela? Clara franziu o senho. A jornalista investigativa. Aquela que ganhou prêmios denunciando a máfia dos transportes. Dizem que ela foi demitida de tudo depois de um escândalo. Que ela inventou provas contra sua empresa. Ela não inventou, Roberto confessou, a vergonha amargando sua boca mais que o café forte. Ela descobriu que eu estava maquiando os balanços fiscais em 2018.
Ela tinha a matéria pronta. Ia acabar comigo. Então, eu usei meu poder. Comprei o editor dela. Plantei notícias falsas sobre a vida pessoal dela. Destruí a reputação da Helena para salvar a minha pele. Ela perdeu o emprego, a credibilidade, tudo. Hoje ela tem um blog independente que quase ninguém lê. Clara olhou para Roberto com um misto de horror e decepção. O senhor fez isso? Destruiu uma inocente. Eu era um monstro, Clara. Eu já te disse. Mas agora, a única pessoa com ódio e coragem suficientes para peitar o Magalhães e publicar a verdade sobre mim é ela. Porque ela me odeia mais do que ama a própria vida. O telefone chamou 3 vezes. No quarto toque, uma voz feminina, rouca e desconfiada atendeu. Quem é? Ninguém tem esse número. Helena, disse Roberto. A voz dele falhou por um segundo, mas ele recuperou a postura. Aqui é Roberto Monteiro. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio gelado, pesado. Se isso for trote, é de muito mau gosto, disse ela. Se for verdade, você tem 10 segundos para me dizer por que eu não devo desligar e torcer para que você morra dolorosamente. Porque eu estou morrendo, Helena. E porque eu tenho a matéria que vai te devolver o prêmio ESSO e limpar seu nome. Mas, principalmente, porque eu tenho as provas de que o hospital municipal é uma máquina de matar gente pobre para lavar dinheiro. E eu preciso que você escreva isso antes que eles me matem de vez. Você? Denunciando corrupção. Helena soltou uma risada amarga. O diabo virou coroinha. Você é a corrupção, Roberto. Eu fui. Agora eu sou apenas uma testemunha. Tenho um caderno. Tenho nomes, valores, datas. Tenho uma seringa com veneno que tentaram injetar em mim ontem à noite. E tenho uma enfermeira inocente sendo caçada como sequestradora na TV. A menção à enfermeira pareceu mudar o tom de Helena. O ódio por Roberto era grande, mas o instinto jornalístico dela era maior. A tal Clara. A TV diz que ela te sequestrou. Ela me salvou. A versão da TV é a versão do Magalhães. Você sabe como funciona, Helena. Você já foi a vítima dessa máquina. Eu girei a manivela contra você no passado. Agora, estou implorando, que você me ajude a quebrar a máquina. Helena ficou muda por longos segundos. Roberto podia ouvir a respiração dela, o som de um isqueiro acendendo um cigarro. Onde vocês estão? Perguntou ela, seca. Não posso dizer por telefone. Eles podem estar rastreando. Encontre-nos no... Roberto olhou para Clara, pedindo ajuda visual. Na capela de São Judas, no final da rua, sussurrou Clara. Está abandonada. Ninguém vai lá dia de semana. Capela de São Judas, na Vila Esperança, repetiu Roberto. Daqui a 1 hora. Se você não aparecer, eu vou entender. E provavelmente estarei morto até o jantar. Ele desligou e entregou o celular para Clara, que imediatamente retirou a bateria, conforme instruído pelo Dr. Cardoso. Ela vem? Perguntou Clara, as mãos trêmulas. A curiosidade e a vingança são combustíveis poderosos, Clara. Ela vem. Mas temos que ser rápidos. Roberto tentou se levantar para se vestir, mas a tontura o atingiu. Clara o amparou. O contato físico, antes profissional, agora carregava uma intimidade de companheiros de trincheira. O senhor aguenta caminhar até a capela? São 3 quarteirões, perguntou ela. Eu vou me arrastando se for preciso. Eles se prepararam. Clara colocou um boné velho do falecido marido na cabeça de Roberto e lhe deu um casaco largo para esconder o pijama do hospital que ele ainda usava por baixo. Ela mesma prendeu o cabelo e colocou óculos escuros baratos. Pareciam 2 fugitivos de filme, mas a realidade era muito mais crua. Quando abriram a porta da frente, o céu estava cinza, pesado, prometendo mais chuva. A rua estava deserta, mas havia uma tensão no ar. Um cachorro latia insistentemente na esquina. Eles caminharam. Cada passo de Roberto era uma vitória contra o infarto. Clara servia de muleta humana, sustentando o peso do homem que outrora carregava o peso do mercado financeiro nas costas. Chegaram à capela. Era uma construção pequena, com a tinta descascada e a porta de madeira entreaberta. Entraram. O cheiro de cera velha e pó dominava o ambiente. No altar, uma imagem de São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, olhava para eles com serenidade. Apropriado, murmurou Roberto, sentando-se em um banco de madeira que rangeu sob seu peso. 10 minutos se passaram. 20. A dúvida começou a corroer Roberto.
Talvez Helena não viesse. Talvez ela tivesse ligado para a polícia para se vingar. Então, o som de um motor se aproximando quebrou o silêncio. Um carro parou bruscamente lá fora. A porta da capela se abriu. A silhueta de uma mulher surgiu contra a luz cinzenta. Ela usava uma capa de chuva e segurava um gravador na mão como se fosse uma arma. Helena Vale não envelhecera bem. A amargura havia cavado linhas profundas em seu rosto, mas seus olhos ainda brilhavam com aquela inteligência feroz que Roberto temia e admirava. Ela caminhou até o banco onde eles estavam. Não cumprimentou. Apenas olhou para Roberto, depois para Clara, e por fim para o caderno no colo dele. Você está péssimo, Roberto, disse ela. O karma tem um senso de humor ácido. Helena, respondeu ele. Essa é a enfermeira. Helena se virou para Clara, analisando-a. Você tem cara de quem não dorme há dias. E de quem não faria mal a uma mosca. A história do sequestro é furada mesmo. Eu só queria salvar a vida dele, disse Clara, firme. Helena puxou um banco e sentou-se de frente para eles. Ligou o gravador. Muito bem. Você disse que tem provas. Eu quero ver. E se eu achar que você está me manipulando de novo, Roberto, eu mesma ligo para o Magalhães e digo onde você está. Roberto abriu o caderno. Começou a explicar os esquemas. O superfaturamento das seringas. A falta de oxigênio proposital para liberar leitos de UTI mais rápido. Os desvios de verba da lavanderia. Helena ouvia, tomava notas frenéticas, seus olhos arregalando-se a cada nova revelação. A jornalista farejara sangue. Sangue real. Isso derruba o secretário de saúde, murmurou ela, depois de 20 minutos. Isso é dinamite pura. Magalhães é só a ponta do iceberg. E tem a seriga, disse Clara, tirando o objeto embrulhado em um pano limpo da bolsa. O doutor Cardoso levou uma amostra, mas guardamos o frasco. Helena pegou o frasco com um lenço, olhando o rótulo. Sem identificação. Típico. O clima na capela mudou. De desconfiança para uma aliança frágil, mas poderosa. Helena olhou para Roberto. Eu vou publicar. Vou acionar meus contatos na Polícia Federal, os poucos que ainda confiam em mim. Mas preciso tirar vocês daqui. Minha casa não é segura, mas conheço um lugar. Antes que ela pudesse terminar a frase, um som cortou o ar. Sirenes. Não uma, mas várias. O som agudo e crescente que faz o estômago gelar. Vinham de todas as direções. Helena correu até a porta da capela e espiou por uma fresta. Ela se virou, o rosto pálido. Droga! 3 viaturas. Estão fechando o cerco na rua da casa da Clara. Devem ter rastreado o celular quando você me ligou. Eu avisei que era perigoso. Eles estão vindo para cá? Perguntou Clara, o pânico tomando conta. Estão vasculhando casa por casa. Vão chegar aqui em 5 minutos. Roberto se levantou, cambaleando. A dor no peito voltou com força total. Helena, leve o caderno. Leve a seriga. Fuja. Disse Roberto. O quê? E deixar vocês aqui? Helena retrucou. Se eles nos pegarem com as provas, eles somem com tudo e nós morremos. Se você fugir com as provas, a verdade sobrevive. Clara, vá com ela. Não. Gritou Clara. Eu não vou deixar o senhor. Eu prometi. Clara, por favor. Roberto segurou os ombros dela. Você tem que viver pelo Lucas. Você tem que ver a justiça ser feita. Se você ficar, eles vão te prender e te destruir na cadeia. Vá com a Helena. As sirenes estavam muito perto agora. Ouvia-se vozes de comando, rádios da polícia chiando, cachorros latindo. Helena guardou o caderno e a seriga na bolsa. Ela sabia que Roberto tinha razão. Era a lógica fria do jornalismo de guerra. Salve a história, depois salve as pessoas. Vamos, Clara. Temos que sair pelos fundos, pular o muro do cemitério. Chamou Helena. Clara olhou para Roberto. O empresário falido, o homem que ela odiara e depois aprenderá a respeitar, estava ali, parado diante do altar de São Judas, oferecendo-se como isca para salvá-la. Vá! Rugiu Roberto, com a voz de comando que ele usava em suas melhores épocas. Clara, com lágrimas cegando seus olhos, beijou a mão de Roberto rapidamente e correu atrás de Helena. Elas desapareceram pela porta dos fundos da sacristia. Roberto ficou sozinho. Ele se sentou novamente no banco. Ajeitou o casaco. Respirou fundo, tentando acalmar o coração falho. Ele olhou para a imagem do santo. Bom, São Judas,
Parece que agora é só eu e o senhor. E uma tropa de choque lá fora. A porta principal da capela foi chutada. A luz do dia invadiu a penumbra, recortando as silhuetas de policiais armados, e atrás deles, a figura inconfundível do Dr. Magalhães, sorrindo como um predador que encurralou a presa. Ora, achamos o fugitivo, disse Magalhães, entrando na capela como se fosse o dono. Mas onde está a enfermeira? E onde está o meu caderno, Roberto? Roberto sorriu. Um sorriso tranquilo, de quem já perdeu tudo, mas salvou o que importava. Você vai ter que procurar no inferno, Magalhães. Porque daqui, você não leva nada. O eco do tiro no cemitério pairou no ar como um prenúncio de morte. Dentro da capela, o tempo congelou. O doutor Magalhães, que avançava sobre Roberto com a certeza da vitória, parou e olhou para a porta dos fundos. Roberto fechou os olhos, o coração falhando uma batida, rezando para que a bala não tivesse encontrado Clara. Vá verificar, gritou Magalhães para um dos policiais corruptos ao seu lado. Traga-me a bolsa com o caderno. Se elas escaparem, sua carreira acaba hoje. O policial correu em direção ao cemitério. Magalhães voltou-se para Roberto, o rosto contorcido de ódio. Ele agarrou o colarinho do pijama hospitalar de Roberto e o sacudiu. Você acha que venceu, velho? Sibilou ele, cuspindo as palavras. Mesmo que elas fujam, ninguém vai acreditar nelas. A mídia está comigo. A polícia local está comigo. Você vai ter um infarto fulminante aqui e agora, causado pela emoção da fuga. E a enfermeira? Ela vai ser caçada como uma criminosa perigosa até o fim dos dias. Roberto, sentindo o ar faltar, olhou nos olhos do seu algoz. Mas não havia medo ali. Havia pena. Você não entende, Magalhães, Roberto sussurrou, a voz fraca, mas carregada de uma dignidade inabalável. O poder que você comprou é alugado. A lealdade que você paga é falsa. Elas não precisam fugir para sempre. Elas só precisam de 5 minutos de internet. Do lado de fora, ouviu-se o som de pneus cantando no asfalto molhado. Não era o carro da polícia voltando. Era um som de fuga. O policial retornou da porta dos fundos, pálido e ofegante. Doutor, elas pularam o muro. Entraram num carro preto que estava esperando. Era aquele médico residente, o Cardoso. O tiro. Eu errei. Acertei a estátua de um anjo. Elas fugiram. Magalhães soltou Roberto, empurrando-o contra o banco de madeira. Ele pegou o celular freneticamente. Bloqueiem as saídas do bairro. Liguem para a emissora de TV. Digam que a sequestradora está armada. Mas antes que ele pudesse completar a ligação, o celular dele começou a vibrar incessantemente. Não eram chamadas. Eram notificações. Dezenas, centenas, milhares por segundo. O aparelho quase travou. Ele olhou para a tela e o sangue drenou de seu rosto. Helena Vale não havia esperado chegar a um lugar seguro. No banco de trás do carro de fuga, usando o hotspot do celular do Dr. Cardoso, ela iniciará uma transmissão ao vivo. O título da live já tinha 50 mil visualizações em 3 minutos. Ao vivo, o matadouro público, provas de como a diretoria do hospital lucra com a morte. Magalhães clicou no vídeo com dedos trêmulos. A voz de Helena, clara e furiosa, narrava enquanto mostrava as páginas do caderno de Roberto e o laudo preliminar da seriga. Este não é apenas um caso de desvio de verba. É assassinato. E neste exato momento, o empresário Roberto Monteiro está sendo mantido refém na capela de São Judas pelo homem que orquestrou tudo isso, Dr. Paulo Magalhães. Se o sinal cair, é porque eles nos pegaram. Compartilhem. Salvem a verdade. O silêncio na capela foi quebrado pelo som distante, mas crescente, de helicópteros. Não os da polícia militar local, que Magalhães controlava. Eram helicópteros pretos, rápidos. E sirenes diferentes, mais graves, começaram a cercar o quarteirão. Federal, sussurrou o policial corrupto, recuando em direção à porta. Eu estou fora, doutor. Eu não assinei para isso. Volte aqui, gritou Magalhães, mas seus capangas já estavam fugindo, tentando salvar a própria pele. Sozinho, encurralado pela verdade que tentou enterrar, Magalhães olhou para Roberto. O rei do varejo estava sentado, respirando com dificuldade, mas com um sorriso sereno. Acabou, Paulo, disse Roberto. O mundo inteiro está vendo. Magalhães, num último ato de desespero insano, puxou uma arma do coldre que o policial deixará cair. Ele apontou para Roberto. Se eu caio, você cai comigo. Mas a porta da capela explodiu.
Agentes da Polícia Federal, vestindo coletes táticos, invadiram o local com precisão cirúrgica. Largue a arma. Deite no chão. Magalhães hesitou. Por um segundo, a loucura dançou em seus olhos. Mas a covardia falou mais alto. Ele soltou a arma, que caiu com um baque surdo no chão de pedra, e ergueu as mãos, chorando como uma criança mimada que teve o brinquedo tirado. Enquanto algemavam o diretor corrupto, um paramédico correu até Roberto. A adrenalina que o mantivera vivo até ali finalmente se esvaiu. A dor no peito tornou-se insuportável. A escuridão veio, mas dessa vez, não era assustadora. Era um descanso. A última coisa que Roberto ouviu antes de apagar foi a voz de Clara gritando seu nome, entrando correndo na capela, ignorando as ordens de perímetro fechado. Ela voltará. Ela sempre voltava. Passagem de tempo, 6 meses depois. O sol brilhava sobre a fachada recém-pintada do hospital municipal. Não havia mais lixo na entrada. As janelas estavam limpas. O jardim, antes um depósito de entulho, agora ostentava canteiros de flores coloridas, cuidadas com carinho. Uma pequena multidão se reunia na entrada principal para uma cerimônia de inauguração. Havia jornalistas, médicos, pacientes e moradores do bairro. No palanque improvisado, Helena Vale, agora readmitida em um grande jornal e com best-seller recém-lançado sobre o caso, ajustava o microfone. A justiça é um prato que se come quente, disse ela, arrancando risos da plateia. Mas a bondade é o pão de cada dia que nos sustenta. Hoje, não estamos aqui para celebrar a prisão dos culpados, mas a vitória dos justos. Ela cedeu o lugar para o novo administrador voluntário do hospital. Roberto Monteiro subiu os degraus devagar, apoiado em uma bengala simples de madeira. Ele não usava ternos de grife italiana. Vestia uma camisa social simples, calça de sarja e sapatos confortáveis. Seus cabelos estavam totalmente brancos, e ele parecia 10 anos mais velho, mas seus olhos brilhavam com uma luz que nenhum dinheiro jamais comprará. Ele pegou o microfone. A mão não tremia mais. Meus amigos, começou ele, a voz embargada pela emoção. Eu passei 60 anos da minha vida acumulando coisas. Casas, carros, empresas. Eu achava que era o homem mais rico do Brasil. Mas eu era um mendigo. Eu era pobre de espírito, de amor e de propósito. Foi preciso eu perder cada centavo, foi preciso eu quase perder a vida numa cama de enfermaria suja, para descobrir onde a verdadeira riqueza estava escondida. Ele olhou para a primeira fila. Lá estava Clara, vestida com seu uniforme de enfermeira-chefe, agora impecável e com um crachá novo. Ao lado dela, o Dr. Cardoso, agora diretor clínico. A verdadeira riqueza, continuou Roberto, não é o que você tem no bolso. É quem segura sua mão quando o bolso está vazio. É a capacidade de transformar a dor em cura. Roberto fez um sinal, e Clara se levantou, caminhando até ele. Eles descerraram juntos a placa de bronze na parede da nova ala pediátrica, equipada com tecnologia de ponta, financiada por doações que Helena conseguirá mobilizar com a repercussão da história. Na placa, lia-se, Ala Pediátrica Lucas de Souza para que nenhuma criança parta cedo demais, e nenhuma mãe chore sozinha. Clara tocou o nome do filho gravado no metal. As lágrimas desceram, mas não eram de tristeza. Eram de saudade e de missão cumprida. Ela olhou para Roberto e sorriu. Aquele sorriso valia mais que todas as ações da Bolsa de Valores. A cerimônia acabou, e o povo começou a dispersar. Roberto e Clara caminharam juntos até o jardim. O senhor foi teimoso hoje na fisioterapia, senhor Roberto, ralhou ela, com carinho. O doutor Cardoso disse que o senhor tentou carregar caixas de soro. Alguém tem que trabalhar neste lugar, Clara, brincou ele. E, aliás, não me chame de senhor Roberto. É só Roberto. O senhor ficou no passado, junto com a arrogância. Eles se sentaram em um banco de jardim, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e roxo. Roberto tirou do bolso uma coisa pequena. Não era uma joia, nem dinheiro. Era o caderno espiralado, aquele mesmo caderno barato, agora amassado e velho, onde tudo começara. Sabe, Clara, disse ele, passando a mão na capa. Meus filhos nunca mais me ligaram depois que descobriram que não recuperei a fortuna. Eduardo disse que eu sou uma vergonha por trabalhar de graça num hospital público. Ele não sabe o que diz, Roberto, respondeu Clara, segurando a mão dele. Eu sei. E eu não sinto raiva. Sinto pena. Porque eu descobri o segredo. Eu perdi o mundo, Clara. Mas ganhei a vida. E ganhei uma família. Clara apertou a mão dele.
Você nunca mais estará sozinho, Roberto. O Lucas lá em cima e nós aqui embaixo. Somos a sua equipe. Roberto encostou a cabeça no encosto do banco, fechou os olhos e respirou fundo ar puro, sem cheiro de éter. O coração dele, remendado, cicatrizado e batendo num ritmo tranquilo, estava finalmente cheio. E assim, o empresário que faliu financeiramente tornou-se o homem mais próspero daquela cidade. Porque no balanço final da vida, o que conta não são os números na conta bancária, mas as batidas dos corações que tocamos. Fim.